Está começando mais um Iluminar Talks, diretamente aqui dos estúdios da Bysoft, aqui em Alphaville. E hoje é um dia assim que muito importante, porque a pessoa que está aqui na minha frente, apesar dela ser nova, ela é uma pessoa que busca ajudar os outros, buscando empoderar as pessoas, buscando fazer com que as pessoas tenham uma nova visão de vida. Inclusive, ela é autora, coautora e também tem uma editora de livros. Eu estou aqui com essa pessoa especial, a Anne Mota. Oi, Anne, tudo bem? Ótimo dia. Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar aqui. Eu gostei muito da apresentação, inclusive a arte de empoderar é, na verdade, fazer com que o outro se enxergue como ele realmente é. E é exatamente esse o meu trabalho com a escrita, com os processos, mentoria. E isso é algo que eu sempre fiz, eu só não sabia. E quando eu entendi que eu fazia isso, eu falei, agora eu vou fazer de forma intencional. Dá para ver na tua essência, ou na tua alma, se eu posso falar, no teu espírito, que você gosta de ajudar as pessoas. É. É por causa disso que você saiu de um trabalho, né? Conta para nós essa história. Ah, e Ai. gratidão, né? Usar a palavra aqui, gratidão, que você está fazendo parte hoje do Iluminar Talks, que é desenvolvendo pessoas e iluminando vidas. Esse é o nosso lema, tá, Anne? Uau. Eu quero saber dessa história de você já ajudava pessoas, mas, né? Sim. Conta para nós. Pessoal, eu me tornei enfermeira em 2008. Uhum. Foi não era o que eu queria. Quando eu fui fazer a faculdade, eu fiz o vestibular para medicina e eu passei em medicina. Só que era no interior de São Paulo. E o meu pai, ele é pastor e muito rígido. Ele falou: "A minha filha não mora fora de casa". E ele não deixou eu ir. E aquilo me deu, assim, uma fúria. Eu falei, como eu passei na faculdade federal em medicina e não posso ir? Isso não faz sentido. E aí eu falei, tá bom, mas eu não vou desistir. Eu vou trabalhar com a saúde porque é o que eu quero. E aí a faculdade adventista, né, da comunidade que meu pai é pastor, tinha enfermagem. Eu falei, então, eu vou fazer enfermagem. Depois lá na frente, se eu quiser, eu faço medicina. E eu fiz a faculdade junto com educação física, porque eu falei, não, tá muito fácil isso daqui. Então eu fiz as duas faculdades junto. Educação física e enfermagem. Eu estudava de manhã e de noite. E ali, quando eu terminei a faculdade, eu fui fazer concurso público e tudo mais. Eu falei assim, se eu entrei numa faculdade federal, eu consigo passar num concurso público. E aí eu entrei para ser socorrista do SAMU na cidade de São Paulo. E comecei a trabalhar com isso. E logo fui chamada para um cargo de confiança na cidade de Tapicerica da Serra. E lá eu fui assumindo postos de trabalho com liderança, com treinamento. Eu falava, não, mas não é isso que eu quero cuidar das pessoas, eu quero ficar ali no cuidando, tirando sangue e tal, vendo pressão. Mas eu fui sendo puxada para um posto de liderança, para um posto de treinamento. E ali eu caí a ficha. Se alguém tá vendo isso em mim é porque isso é algo que eu tenho que fazer. Sim. E eu fui saindo do atendimento à saúde ali e treinando as pessoas que fariam aquele atendimento. E aí, aquela foi o ponto de virada de chave. Foi onde eu decidi. Eu falei, agora é hora de eu fazer isso. Mas para trabalhar com a cabeça, trabalhar com a emoção. Porque muitas pessoas adoecem, a gente sabe que é por aberturas que elas têm, por permitir dores que não foram tratadas, por não entender processos que elas deveriam viver. E aí a doença entra, muitas vezes para que elas tenham consciência, para que elas tenham atenção. Não é para adoecer e morrer, a doença é para chamar a atenção de algo, mas como elas não estão atentas, elas não percebem. E aí vão num caminho de doença e adoecimento até que chega a morte. É que, na verdade, Anne, é assim. Se você não trata os seus pensamentos, a doença vai refletir no seu corpo, porque é uma coisa só, mente e corpo estão unidos. Sim. Então, nos nossos estudos, a gente entende que hoje a pessoa que fica doente, mais de 95% das pessoas que têm algum tipo de doença, elas adquiriram por elas mesmas, não por genética, mas sim pela epigenética. Então, Exato. é exatamente como você está no seu automático, o que você está comendo, pelo seu estresse, por Uhum. vários fatores que te levam a adoecer. E aí o corpo
é o reflexo dessa doença. Exato. Então, por exemplo, a pessoa que é muito estressada, provavelmente, se ela continuar estressada por um bom espaço de tempo, ela pode pegar uma pressão alta, começar a Uhum. ter pressão alta, porque ela está sempre nervosa, Sim, sempre produzindo cortisol, adrenalina, todas essas químicas que são produzidas dentro do nosso corpo. sim. E essas doenças vão aparecer aonde? No nosso corpo, Nos nossos órgãos. nos nossos órgãos. Exato. E olha só, a Anne era enfermeira, já cuidava da parte física. Mas eu tenho certeza, Anne, Ah, absoluta, que estava ali aquela pessoa chorando por causa da outra, você ia lá e acalentava, e você falava, não, calma, ela tá bem ali. aham. Por exemplo, caiu de moto, aí chega lá o parente e fala, calma, nós vamos cuidar muito. Você já cuidava de pessoas assim, Poxa, né? Você já era, demais. tipo assim, uma psicóloga. Com certeza. Muitas vezes eu olhava ali aquele ferimento super aberto, era Meu um Deus. caso crítico, e às vezes a pessoa olhava pra mim, ai, eu vou morrer. Essa pergunta eu ouvi muito. Eu vou morrer? E ali eu sabia que a chance estava para mais de 50% dela vir à morte. É, Meio a meio. sim, tava até mais de meio. Mas aí, E aí eu olhava pra ela e falava assim: concentra aqui em mim. olha aí o foco que eu falei. Foco. Concentra em mim. E eu sempre fui de sorrir. Sim. E as pessoas, desde a minha infância, falavam que a minha presença traz paz. Então eu usava isso. Falava assim: você está na mão de uma pessoa que sabe o que está fazendo. Então eu vou te levar em segurança pro atendimento e você vai ser atendido. Eu nunca menti. Eu nunca disse você não vai morrer, porque eu não sou dona disso. Você Eu só não mudou posso o dar, foco, eu só né? mudei o foco. O foco daquele pensamento, né? Exato. Tem que mudar o foco. Aí eu falei: olha em mim, olha pra mim. Uhum. Eu vou te dar todo o atendimento, o melhor que eu posso, você vai ser atendido. E eu vou te levar em segurança até o local que você vai ser atendido. A pessoa já ficava calma. Muitas vezes eu falava: descansa, relaxa, porque agora não tem nada que você possa fazer. Eu estou aqui para te atender. Olha que maravilha. E sempre sorrindo. E tem uma história E a fratura que. exposta E a aí. fatura lá, e o sangue jorrando, e a gente segurando, e. Anne do céu! Loucura. Como é que pode eu olhar pra você, Anne, desculpa, e você tá fazendo isso? É impressionante, porque você não parece assim que... Sim. Sabe Meu o que Deus, acontece? Eu essa sempre força tive. toda espiritual, né? Eu sempre mental. tive essa frieza, digamos, é uma frieza, É, em olhar a situação pegando fogo e pensar estrategicamente. Aqui, ali, aqui. Eu tô o tempo inteiro com essa visão expandida. Entendi. E isso faz com que, ao mesmo tempo que eu tô vendo tudo, eu estou vendo quais são as melhores opções para eu tomar a decisão mais assertiva Mais rápida. e mais rápida. Então, às vezes, as pessoas elas se desesperam e querem correr e fazer 1000 coisas. É difícil você me ver eu me desesperar e correr e fazer 1000 coisas. Eu tô ali. Tipo, free calculista, mas num lado positivo. Sim. Em olhar e falar, tá, o que eu posso fazer com isso aqui agora? É isso aqui? Então, vou pra isso. Agora é isso e agora é isso. Então, eu tenho, a minha mente, ela funciona como um método, assim, ó. Tá. Eu explico isso e ensino, porque isso é realmente uma habilidade. Mas até então, pra mim, isso era uma coisa que todo mundo fazia. Eu não sabia que isso era algo que era um ganho Intrínseco meu, seu. intrínseco, sabe? E aí, isso me levou pra enfermagem, pra saúde, na verdade, sem eu perceber, Ajudando pessoas. ajudando pessoas. E aí, eu tive uma ruptura com a saúde quando eu percebi, e quem cuida de mim? Porque esse é um ponto meio nebuloso quem trabalha com ajudar o outro, o servir. Porque você tem o servir, mas você não pode esquecer de um princípio. Esse copo só vai transbordar para alguém quando ele estiver cheio. E muitas vezes quem trabalha com a saúde ou com pessoas de maneira geral, ela quer tirar tudo que ela tem para dar para o outro. E isso foi algo que eu precisei aprender. Eu preciso continuar me alimentando, me priorizando, cuidando do que é o que eu gosto, o que eu preciso, para que eu possa dar o melhor para o outro. É que nem a mulher do avião, né? Primeiro coloca a máscara em mim para depois ajudar o outro. Exatamente. Eu tô aprendendo muita coisa com a Anne. O Iluminar Talks é isso, é desenvolvendo pessoas e iluminando vidas.
E não é uma vida, né? Não. Às vezes é a família inteira, né, Anne? Que você está ajudando nos seus treinamentos. Nós vamos chegar lá. Sim. Mas antes, eu quero saber a Anne família. Como é que é Sim. essa árvore da sua família? Eu casei há 15 Não, anos. diz os papais. Antes do papai e mamãe. Tá, Isso. meu pai, ele é pastor, ele acabou de aposentar. Faz 2 anos que ele finalizou essa etapa da vida e agora ele está como cuidando da terra. Ele foi cuidar do sítio e foi viver Cuidar essa dele. experiência, cuidar dele também. E a minha mãe é psicóloga Olha, e ela formou depois que a gente já era grande. a genética aí. Mas ela era psicóloga desde sempre. Todo mundo da família quer ajudar todo mundo. Ela Pai, só- pastor. Ela só não era formada, mas a minha mãe é uma psicóloga de nascença. Aham. Eu digo assim, ela sempre teve aquele cuidado de falar, vem cá, me conta, o que você tá sentindo? Eu me lembro às vezes quando eu caía, eu fazia alguma coisa, ela falava pra mim, filha, o que você tá sentindo? A fruta não cai longe. Eu falo, eu não sei o que eu tô sentindo, tá doendo. Aí ela, não, o que você tá sentindo? Então, desde pequena, ela me ensinou a dar nome aos meus sentimentos. E isso também é uma coisa que eu não percebia, que era intrínseco, que eu aprendi desde sempre, e eu imaginava que todo mundo sabia dar nome aos sentimentos. E eu descobri há poucos anos que as pessoas não sabem o que elas sentem. E por não saber o que elas sentem, elas não conseguem se expressar, elas se sentem irritadas o tempo inteiro, doentes o tempo inteiro, rejeitadas o tempo todo, porque elas não conseguem perceber o que elas estão sentindo. E aí, eu tive isso com a minha mãe, sou muito grata a ela por isso. E o meu pai, como pastor, não tenho nem o que dizer. Para mim, é a referência de ser humano na Terra. De verdade, eu olho para ele e falo, alguém que ama a esse ponto e segue um propósito a esse ponto a vida inteira, eu não aceito nada menos do que isso. Então, eu tenho boas referências. Eu não tenho a história para contar de uma família disfuncional. Às vezes as pessoas contam, não, eu rompi, eu cresci e tal. Eu fui obrigada a ser o melhor que eu podia, porque eu tinha 2 referências que, assim, eu não posso sair longe essa referência. Só que mesmo assim, eu saí para muitas coisas. Eu saí da religião, eu saí de dentro da igreja, eu casei com uma pessoa que não era da minha religião, porque existia dentro de mim uma cobrança. Eu não sei quem eu sou. Eu vejo meu pai tão apaixonado por Deus e eu não sou desse jeito. Eu só conheço o Deus que ele serve, mas eu não conheço o Deus para mim. E ali eu comecei a me afastar porque eu não me via como filha de Deus, eu só me via como filha do meu pai. Ele é o pastor, ela é a mãe, ela é a cuidadora. E eu sou só a filha, eu não sou nada. Então eu fui me afastando disso para eu enxergar o meu lugar. Aí quando eu enxerguei o meu lugar, eu consegui entrar debaixo de novo. Falei, não, tudo bem. Agora eu tenho o Deus que eu sirvo, que é o mesmo que o meu pai serve. Só que eu só não sou igual a ele nisso. Na verdade, tu usou uma técnica do eu observador. Boa. Quando você sai fora, como se tu colocasse 2 cadeiras aqui, Uhum. sentasse e estivesse conversando contigo. O que você quer para sua vida? Você contigo mesmo, né? Eu já quero virar de ladinho aqui. O eu observador é assim, você se coloca ali, Sim, mesmo estando aqui, fisicamente, mas você se coloca ali. O que eu quero para minha vida? Qual a cultura que eu vou seguir de várias coisas que eu preciso fazer porque a minha vida é diferente da dos outros? Qual a uhum, cultura da religião? Qual a cultura de ajudar as pessoas? Eu preciso realmente ajudar as pessoas, mas eu tenho que cuidar da minha alma também, das minhas coisas, do meu exato. físico. Que eu vi lá nas tuas histórias e você corre, faz, né? Vai Eu pra corro e levo todo natureza, mundo junto vai comigo. pegar frutinha na Aham. árvore, como é que é? Na amora? Amora. Amora, adoro amora. Acerola também, né? Quando eu vejo um pé de acerola, Sim, depende. Tem que estar docinha, porque a acerola de vez em quando tem uns pés que tá amargo, né? eu sou dos azedos. Você gosta? Eu amo. Eu gosto mais docinho. Então é isso, cara. O eu observador é saber o que você vai semear nessa vida. Qual a cultura que você quer seguir, que são os seus princípios, Exato. não os princípios dos outros. É isso que a gente precisa levar para as pessoas. E não é o meu princípio, tá? Sim, Não é minhas crenças. E não são as suas crenças. Com Quando eu falo certeza. em crença, não estou falando de religiosidade. sim, são padrões. A gente vai seguir, Eu não vai ter um consigo, padrão que eu preciso não escolher. mereço. Isso. Por exemplo, do meu pai, eu honro a vida dele e ele sabe que eu não concordo com algumas coisas que ele fez ao longo da vida. Por exemplo, ele não se permitiu se desenvolver financeiramente. E ele sabe disso hoje.
ele sempre ficou dentro de um quadrado, porque ele não se sentia que ele seria um bom exemplo para as pessoas se a casa dele fosse mais destacada ou maior, ou se o carro fosse melhor. Então, por mais que ele tivesse condições de comprar, ele comprava um carro menor, que não chamasse tanta atenção. Então, essa foi uma das coisas que eu precisei olhar e falar, eu respeito, mas eu não vou fazer igual. Teve a questão da religião, de ter ali uma regra, de ter que fazer algo que eu respeito. Mas dessa maneira eu também não quero para mim. Então é exatamente isso, eu observei. Aqui eu tenho uma cartela de coisas para eu escolher. Dentro de todas essas opções que os meus pais viveram e me ensinaram, quer dizer que eu vou escolher algumas e rejeitar outras? Não. Das que eu escolhi, eu vou seguir. Das que eu falei não quero, não quer dizer que eu estou rejeitando, mas eu vou fazer da minha forma. Exatamente. É o que se encaixa pra mim. Nada dos meus pais eu rejeito e falo, não quero isso aqui, porque é aquilo que eu rejeito. É porque nós estamos em um novo mundo, um mundo muito mais rápido, com muito mais acesso, com uma cultura diferente. A cultura que os meus pais viveram, meu pai vai fazer 88, agora dia 1º de maio, e minha mãe vai fazer 90, dia 21 de junho. Sim. E graças a Deus, Deus foi bom comigo. Meu pai é casado, meu irmão é casado com a única esposa, eu sou casado com a única esposa. A minha irmã começou a namorar com 14 anos, está com 59, está com o mesmo marido até hoje. É impressionante. É fora da realidade da maioria das pessoas. Isso, é que nem você falou, você não teve uma família disfuncional. Eu agradeço muito, gratidão a Deus por ter uma família assim. Uhum. Então, é que nem eu estava falando, a fruta não cai longe do pé, mas não é tudo que meu pai faz e nem que a minha mãe fala para mim que eu sou obrigado a fazer. Então, eu fui tipo ovelha negra, saí fora dos meus irmãos, eu fui o único que saí mais fora da regra. Todos eles se aposentaram entre 50 e 56 anos. Uhum. Minha aposentadoria só sabe quando vai acabar? Quando ele me chamar. Eu Porque eu sei concordo. que eu vou... eu tenho pelo menos aí mais uns 30 a 40 anos que eu vou poder estar levando a palavra, que eu vou poder estar fazendo algo por alguém, que eu vou estar fazendo algo para mim mesmo, que eu vou estar mostrando para o meu filho como é que se faz, para minha Exato. filha como é que se pode ser uma boa pessoa aqui na Terra e modificar alguma coisa na sociedade. Por isso que o intuito de ajudar o Brasil a crescer, isso está dentro de mim. Porque eu já ajudei muita gente a mudar de vida. E vou continuar ajudando. Uau. E esse é o teu propósito também, Com certeza. né? Então, é assim, são culturas diferentes. Antigamente era de um jeito, hoje a gente pode fazer de outro jeito. Sim. A gente não precisa seguir um padrão, não é verdade? Com certeza. Você não precisa, para honrar, não precisa ser igual. As pessoas às vezes falam, não, mas isso aqui não é desonra. Não. Na verdade, você está honrando se você leva o nome mais longe, se você perpetua a cultura de forma correta. Se os seus filhos, eles vão mais longe do que você, eles vão ser enviados por você. Você está honrando seu pai e a sua mãe. Então, não é para eu trazer para mim aquilo e falar, isso aqui é meu e pronto e acabou. Que bobagem, que pequeno. Se a gente pega e sai assim um pouco disso e olha o tamanho do mundo, para eu ter que segmentar e segurar algo assim dessa forma, então, e todas as outras vidas, e as outras pessoas, e se cada um agir assim? Quão egoísta nós seremos uns com os outros? E nesse processo, sabe, eu percebi que era comum e era fácil e aceitável seguir pelo que todo mundo estava fazendo. O meu irmão, por exemplo, ele também é da área da saúde, a minha cunhada também é da área da saúde. Então, nós todos estamos de alguma forma ligados com corpo, alma e espírito. Quando meu pai se aposentou, essa é uma história bem interessante. Ele se aposentou 2 anos atrás. E eu a vida toda tinha falado para todo mundo, às vezes me chamavam nas igrejas para eu pregar e tal, e eu sempre disse não, porque eu não queria ser uma pastora. Quando meu pai se aposentou, eu fui na cerimônia dele, e ali, durante uma oração, um momento ali da oração, eu tive a sensação de que o Senhor estava pegando o cajado da mão do meu pai. E estava segurando o cajado assim, e olhando para mim. Tipo, como assim você tá achando que você não é uma pastora? Você pode não ser uma pastora do palco, mas qual é o papel de um pastor? O pastor, ele não usa o cajado para trazer a ovelhinha? Ele não conduz ali o caminho?
Então, filha, tá no seu sangue, você é pastora, assuma teu cajado. E desses últimos 2 anos pra cá, eu realmente assumi um papel de pastorear as pessoas. Fora do púlpito, eu não tenho hoje uma denominação que eu falo, essa aqui me representa. Mas eu tenho o cristianismo baseado na Bíblia, que é a partir dali de princípios, vida, dignidade, honra, comunhão com o Senhor, é isso que tem sido assim o meu alicerce, a família, os relacionamentos. Então, hoje eu assumo esse papel, sabe? Que para mim foi muito desafiador de falar, eu sou filha de pastor, por muitos anos era um peso, até eu entender o que se tornou isso na minha história. E aí tá dentro disso de não afastar, não segmentar, porque faz parte de quem eu sou. E aí eu tenho que acolher isso, mas no meu formato, do meu jeito, com a minha identidade, com o meu toque. O teu tato, né? Com o meu tato. Eu tô digital. Exato. O Iluminar Talks é isso. É desenvolvendo pessoas e iluminando vidas. Só que eu tenho um negócio que ela vai contar lá no final, por isso que esses livros estão aqui, que é muito importante você continuar assistindo esse vídeo, porque ela vai contar o segredo e vai te ajudar. Muitas pessoas que estão querendo, né, fazer seu primeiro livro, sair do anonimato. É isso que a Anne faz. Tira as pessoas do anonimato e leva as pessoas em busca do seu sonho. Isso que é Exato. bacana dentro da essência do ser humano. Quanto mais a gente disseminar essa situação de que você pode, que você consegue, que você é uma pessoa que veio iluminada por Deus, somos 8 bilhões de pessoas. Sim, Temos diferenças. Cada um tem a sua digital, com certeza. mas somos pessoas de Deus. Então você tem que honrar o que você tem ganhado todos os dias, que é a sua vida, que é o presente que Ele te deu, o presente mais precioso. Você já escutou essa história da metáfora do presente mais precioso? A dádiva. A metáfora, Anne, é que todo mundo fica na história pensando qual que é o presente mais precioso. Uma hora eu vou contar para você, eu vou fazer, que ela é bem longa, essa metáfora. Mas o presente mais precioso é agora. É a gente estar aqui conectado, é a gente ter gratidão por só de estar aqui, Sim, respirando e sabendo que a nossa família está bem. sim. Isso é maravilhoso, né? Quantas pessoas você tirou da rua machucadas, né, cara, levou até o hospital, que É. hoje estão bem com a família dela? Pessoas que tiveram ataque cardíaco. Eu também sabia que eu já, por várias vezes, pessoas sendo afogadas, que eu estava te contando, eu sou de Santos, né? Uhum. Com processos de cardíacos também, dentro de carro acidentado, acalmar a pessoa, fazer com que a pessoa entre num estado de tranquilidade. Para quê? Para que, inclusive, a pressão arterial diminua, Baixo batimento cardíaco. baixa todo o batimento cardíaco, a pulsação fique tranquila, para que realmente possa fazer um bom trabalho. Uhum. E hoje em dia, como é que são as pessoas com alto nível nas empresas, com estresse? É como se fosse uma luta constante. O tempo todo. As pessoas já saem de casa com a sensação de que precisam chegar, estão atrasadas o tempo todo, o coração ali tendo essa descarga de hormônios. E às vezes uma palavra dita ou uma mensagem que a pessoa recebe descarrega ali no corpo todo tipo de sensação, pensamentos. E com a era digital nós temos um ganho muito grande de estarmos conectados, mas ao mesmo tempo alguns não conseguem lidar com isso e ficam num frenesi constante de tem que ver tudo o tempo todo, tem que estar informado o tempo inteiro. Então, nessa trajetória, sabe, eu percebo que cada um de nós tem um papel. Como você disse, eu tenho uma luz específica, eu acredito nisso. Eu acredito que eu tenho um chamado, eu tenho um propósito. Nós temos os nossos em comum, mas eu tenho o meu em específico. Quando eu comecei nesse processo de desenvolvimento pessoal, que foi no ano de 2019, que eu dei início a desejar ser uma pessoa melhor, me conhecer melhor, né? e viver a minha versão, saber de verdade para que eu vim à Terra. Eu falei assim, eu sou boa em tantas coisas, mas para quê?
Eu tenho tantas habilidades, eu consigo enxergar elas em mim. Pra quê? O que eu tenho que fazer com isso? Eu sou boa com números, eu consegui produzir uma empresa de um lugar para o outro, eu consegui trazer pessoas, construir a cultura da empresa, eu consegui... Mas e aí? É só isso? Eu caí naquela ficha de eu tenho que pagar boleto todo mês, parece que não acaba nunca. Pra que tudo isso? E quando eu comecei esse processo, eu entendi que era pra mim. Eu precisava encontrar isso em mim. E foi uma jornada, tá sendo, na verdade, uma jornada de muito crescimento. E eu sou feliz. Hoje eu acordo com um sorriso no rosto. Hoje eu acordo curtindo o dia, primeiro, antes de olhar o celular. Então, é possível, sim, viver dessa forma. Num mundo conectado como esse, numa metrópole como a gente vive. Sabe por que eu cheguei nessa história? Porque ali nos bastidores, a Anny falou... Eu tava vendo teus stories, né? Aí eu falei assim, caraca, olha que sacada. Ela falou, vou parar o carro... Conta pra nós como é que foi, pra todo mundo saber. Parar o carro ali, vou tomar um café. Falei. Eu tava vindo pra Por cá. isso que eu entrei nessa história. Eu falei assim, ela vai contar essa história. Porque é assim, né? É o presente. É estar presente. Presente precioso. E ali eu vi que tu... Peraí, esse presente aqui é meu. Foi lá e abriu o laço maravilhoso. Sim. Conta essa história. Você sabe que muita gente me pergunta se é real isso que eu faço. Isso é verdade. Se isso não é só pra mostrar nas redes sociais. Eu recebo essa pergunta. Eu vivo isso de verdade. Quando eu tava vindo pra cá, eu deixei meu filho na escola, ele entra às 8. E aí eu já ia me encontrar aqui com uma pessoa que tá aqui com a gente, a Natane. E aí eu falei, eu vou parar num lugar para tomar um café antes de ir lá para gravar o podcast. Eu falei, não, além de gravar o café, eu vou ler o meu devocional, que eu ainda não tinha lido hoje, e vou ter um tempo para mim. E durante a leitura, o Senhor fala demais comigo através da escrita, porque é a maneira que eu me comunico. Eu sou boa nas palavras e através da escrita. E aí, conforme eu fui lendo, é como se as letras saltassem aos meus olhos. Aconteceu que 10 palavras na leitura vieram assim, como flashes de luz na minha frente. E eu fui anotando, quando eu contei eram 10 palavras. E no final, todas elas montam como se fosse um quebra-cabeça. Tá até nos meus stories sobre isso. Palavra escolhida, definido, fala tempo. Três, consegue lembrar três? Definido, escolhido e tempo. O que significa isso pra você? Uma, definido. Definido, eu sei que existe um propósito para todas as pessoas. Existe um propósito definido para mim. Mas eu escolho seguir ou não esse propósito. E eu tenho tomado essa decisão de definir realmente, estar alinhada com o propósito que Deus tem para minha vida. O tempo é a efemeridade, né? Agora, assim, é agora. É viver, é ser intenso, é ser intencional. É aproveitar o que a gente tem de melhor e mais bonito agora. Então, esse livro aqui, só hoje, calma, o livro não é agora, é sobre isso. Eu não vou contar. Não fala nada. Mas ele é sobre o tempo. O que é o tempo? O que é o tempo para você? Tem até a imagem, ampulheta, né? Exato. A imagem aqui. Pega a imagem, mas é só daqui a pouco, tá? O que é o tempo? É uma escolha. Você não sabe quanto ainda tem. A ampulheta ela ainda dá pra ver ali. Parece que tem um tanto. E é tão bonita essa imagem do sol, hein, Anny? Foi você que... Cara, mas é só daqui a pouquinho que a gente vai falar sobre isso. É linda essa imagem. Sim. Depois eu conto. Só que assim, tem o tempo que você parece que você tá vendo, mas ele não é real. A gente não sabe. Tudo pode acontecer. Só que eu posso escolher viver o que eu tenho agora. Então, a maior loucura da vida, hoje, conectada como nós estamos, com o celular e com tantas coisas, é você decidir viver. Tem pessoas que, às vezes, na rede social, tira foto da comida e coloca o celular come primeiro, porque primeiro tira foto, depois come. Tem gente que tá ali... Tu não viu? Não, ai, primeiro, eu acho massa. O celular come primeiro. Me divirto. Tem que mostrar só o lado bom. Aí tá mostrando ali o filho brincando, mas será que a pessoa tá brincando com o filho? Tá mostrando a família, a casa, mas tá desfrutando disso? Então, é uma coisa que eu tenho vivido e experimentado. Eu posso mostrar, e tem coisas que eu escolho não mostrar. Sim. Mas o que eu mostro, eu usufruo. Ó, se você não segue a Anny, já começa... Qual que é a tua arroba, Anny? Certinho. Anny D. Mota 1. Mas tem 2 N's. Tem 2 N's. É Anny com 2 N's, D mudo. É chique, Anny com 2 N's. Mota com um T só. Poderia ser com 2 também. Ia ficar mais chique. E o número 1. Número 1. E a terceira coisa, além do
Tempo definido Definido tempo. e eu tinha falado escolhido. Aham. E o escolhido, porque é sobre eu escolher. Primeiro, eu sou escolhida por Deus. Eu tenho plena convicção que o Senhor me olhou lá e falou: vai, tem essa missão aqui pra você. Porque eu sou mãe, mas eu sou madrasta. Eu escolhi ser mãe de quem eu não gerei. Então, isso aqui já é uma missão. Eu escolhi uma profissão, mas na verdade eu havia escolhido um propósito. Não era a profissão que eu escolhi. Então, eu tenho uma missão de despertar as pessoas que escolheram aleatoriamente algo para trabalhar, mas elas não enxergaram o que estava por trás disso. Mas muitas das vezes também é por causa dos pais, né? Ah, você tem que ser advogado, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Sim, Aquela cultura, CLT e tal. sim. Escolhida também, para mim, me comunica com o fato de, a cada dia, eu tomar a decisão de me escolher primeiro. Eu trabalho muito sobre a prioridade. O que é prioridade na sua vida? Qual que hoje é a sua maior prioridade? Se agora você recebesse uma mensagem, você tem 1 hora de vida, o que você faria nessas próximas horas? Isso pra mim, assim, faz meu coração até pulsar. Eu falo, gente, a maioria das pessoas não sabe responder. Ia querer ligar pra todo mundo, mas olha só, se você tiver que ligar pras pessoas que você não fala há meses, é porque você não tem escolhido estar com elas. Então, talvez não seja a maior escolha, seja só uma culpa ou uma cobrança de não estar presente. Então, tem perguntas que a gente tem que se fazer para se enxergar, Se observar. se observar. Isso é tudo é decisão, né, Anne? Você tem que Exatamente. decidir realmente o que você precisa para sua vida. Não é simplesmente sair fazendo o que os outros falaram. É olhar para você, Isso. para sua paixão, para o seu amor. Não é verdade? Com certeza. E os treinamentos? Vamos lá, vamos agora. Estamos com 31 minutos, estamos saindo. Quer dizer, vai entrar toda hora na vida da Anne. Mas agora eu quero saber, passo a passo dos seus treinamentos, como funciona, Sim. para quem é. Começou, eu vou dar um parêntese aqui para honrar a vida do meu esposo. Começou com uma forma aleatória. Eu já estava na transição, saindo da enfermagem, e nós temos uma empresa em sociedade de prestação de serviços para restaurante, fast food, onde eu também era gestora de pessoas. E aí lá, ele me via muitas vezes durante o trabalho com uma amiga no telefone, fazendo pergunta, dando direção, faz isso, faz aquilo. Pessoas que estavam na mentoria de uma outra pessoa junto comigo, uma mentoria do Pablo. E aí eu me conectei com muita gente que fazia o pior ano e as pessoas às vezes me ligavam, Yane, tá difícil isso, tá aquilo. E eu ia ali, tipo, não, mas você já pensou em fazer isso? E tal. E aí um dia ele olhou pra mim e falou assim, você já percebeu o que você tá fazendo? Tá direcionando todo mundo e não tá ganhando. Aí ele falou isso, falou assim, tá na hora de você começar a monetizar com isso. Você não tem noção o que você tá fazendo. E aí eu abri a primeira turma para ter foco e constância. Primeira coisa foi isso, porque é algo que é natural, eu sei fazer e eu sabia como ensinar. Então eu comecei a trabalhar exatamente em foco e constância, ter um objetivo claro, colocar metas, colocar tempo e construir como chegar até ali. E aí essa foi a primeira mentoria, que foi para um grupo de pessoas. Durante esse período eu participei de 30 turmas no Método IP. É isso mesmo. 30 turmas. 30 turmas não é da noite pro dia. Praticamente do ano de 2021 até 2024, eu deixei de participar de 6 turmas. Nesse período, eu fui construindo, eu fui colocando pessoas para enxergar quem elas são. Então, se tornou uma mentoria de desbloqueio, de ressignificar crenças, junto com a meta e o foco. E aí, as coisas elas vão acontecendo. Não tem explicação. Aí é como um novelo de lã, vai puxando, assim. Não tem explicação, eu não sei cantar aquela música, mas você sabe qual que é. Sei. Maravilhosa. E aí, nesse processo de ressignificar, foi onde eu fui enxergada e me enxerguei. Que eu enxergo no outro as habilidades, eu consigo perceber a essência e traduzir isso, não que eu conte ou fale, mas eu ajude com que o próprio indivíduo se encontre. Veja ali qual é a sua maior habilidade, fazendo perguntas. Cara, a Anne sai fora da caixa de tudo que você tá vendo por aí. Ela é totalmente fora da caixa. É dessas pessoas que a gente precisa no mundo, cara.
Você tem que sair fora da caixa, você tem que ser uma pessoa diferenciada, você tem que buscar fazer a diferença para as outras pessoas que, É, às vezes, tem que segurar na mão. é. O problema, Anne, é assim, você tomou paulada também, né? Fala aí um pouquinho. Tá que nem nós, né? É. Prazer, Cláudio. Prazer, Cláudio. Você toma muito não, muita paulada, Muito. muito... Ah, não ligo para que essa pessoa fala. Como é que é a Sim. situação, Anne? Como nós sabemos que nós repetimos padrões. Uhum. Todo mundo já ouviu falar muito a respeito. Por ser filha de pastor, eu entendi que o meu pai sempre estava muito à frente cuidando das outras pessoas. É a missão dele. Mas o que eu me sentia em casa? Ah, a filha do pastor. A filha do pastor. Além de ser exemplo, eu me sentia rejeitada porque ele tinha que estar o tempo inteiro cuidando das pessoas. Então eu percebi que meu maior bloqueio era a rejeição. Todo mundo pensou que tu não precisava de nada. Tu é a filha do pastor? Imagina, filha do Aquela ali é a filha do pastor. pastor, não precisa de nada, Ninguém precisa ajudar a filha do Não. pastor. Ela já tá salva praticamente. Pode ir pro céu, tá com a harpa na mão. Entendeu? É nesse nível. É nesse nível. E aí, Continua. o que aconteceu? Quando eu identifiquei que a minha maior dor era a rejeição, eu comecei a ressignificar isso em mim. E a loucura da vida é que se você se torna alguém que resolve os seus problemas, você não vai resolver o problema de ninguém. Mas as pessoas vão observar se você consegue resolver o seu, você pode me ajudar a resolver o meu. E Olha o aí, corte. Já deu. Cadê a Natália? A Natália, presta atenção nesses cortes aqui. Continua. então, o caminho foi exatamente, eu me resolvo. Eu sei qual é a minha maior dor. Então, quando eu resolvi a minha maior dor, as pessoas começaram a querer estar perto de mim. Aonde eu sempre me via sozinha. A minha maior dor era ficar sozinha, não ter amigos, me sentir rejeitada. Eu falei, opa, entendi. Eu tenho uma frase que eu falo pra mim assim, te peguei. Quando eu sinto algum pensamento lá de padrão da minha infância, e eu falo e eu faço, porque a gente sabe que a PNL é muito isso, né? É o comportamento, é a reação, o não verbal. E ali eu enxerguei que se eu resolvesse, conforme eu fui resolvendo na realidade, a rejeição, eu seria a pessoa mais desejada dos ambientes. Então, meu desafio era comigo. E é uma dor, né, que incomoda a gente, né, cara? Puxa, Pra não falar, puxa. pra não falar outra coisa. Cara, é uma dor de não reconhecimento, mas isso é um padrão instintivo, tá? Não é um Sim. padrão da sociedade, é um padrão intrínseco do ser Sim. humano, de reconhecimento, de... Pô, você chegar pra pessoa e falar uma palavra amiga, pô, eu te vejo, eu te reconheço. Porque muitas vezes o cara também coloca uma capa, eu não preciso. Eu sou o cara. Eu sou isso. E tu tá aqui, Anne? Ah, entendi, você é o cara, né? Aí você só dá aquele toquezinho no coração dele. Mas isso aqui, como é que é pra você? Tum. Desmonta Aquele tudo. homem se desmancha no nada. Grava isso. Se desmancha no nada, né? Aí tu fala, não, eu te vejo, eu te reconheço. Vem aqui, dá a mão. Onde aconteceu isso aqui? Por quê? Nem eu, Anne, sou tão forte que eu não possa ver as minhas dores. Eu aprendi isso com desenvolvimento humano desde 2017. Eu tenho que olhar o que está me incomodando. Sim. Porque eu não sou melhor do que ninguém. Eu tenho que me colocar no lugar dos outros também. Uhum. Isso é impressionante. E aí a gente tem algo que não pode ser negado. Você é um homem e eu sou uma mulher. O homem tem que ser mais forte. Não. Exato. Só que aí a mulher, ela tem a cada ano, a cada século, a cada nova estação se colocado como a resolvedora de tudo, a mulher que dá conta, a forte e tal. E entrando no treinamento, eu fui colocada para falar com mulheres. Eu nunca quis escolher um público feminino. Eu queria falar com todo mundo. O que eu tenho para falar, eu ensino para homem e para mulher. Mas você foi direcionado. Só que eu fui direcionada para trabalhar a feminilidade com a essência. Não sou eu que mando. E aí, dentro da essência da feminilidade, foi onde eu fui mais espremida.
Porque nós estamos numa era feminista. Hum, Então, alguém que levanta a voz para falar sobre feminilidade, ela está indo contra a um sistema. Só que aonde você é espremido, o que que acontece? Você cria mais força. Você Eu, cria pra mais mim, se força. você vier me desafiar, eu vou buscar a minha Isso. superação. Então, eu desenvolvi um método para mulheres que são reinantes, que são definidas, que são até, posso falar, aquelas que são mais viris. Uhum. Mas para elas enxergarem quem elas são, o papel delas. Não deixar de ser femininas, mas deixar o lugar do homem. Respeitar o papel do homem. E aí, nesse meio também, com o desbloqueio, com a ressignificar de crenças, porque uma mulher que hoje ela é muito forte, ela teve algo que a impeliu a se tornar isso, que a levou para esse lugar. Então, quando ela decide ressignificar, ela volta para a essência dela. Quando ela volta para a essência dela, ela traz o esposo, o companheiro para o lugar dele também. E os filhos também para o lugar. Então, uma família reestruturada a partir da decisão da mulher se colocar no lugar dela. Então, eu entendi porque o Senhor me empurrou para isso. Porque eu tenho um propósito com famílias. Sim. Mas dentro da Você família... tinha que pegar o ponto cego Exato. do negócio. Exatamente. E eu vejo que hoje a mulher... Eu vejo não, né? É que tem muita gente que não consegue ter uma visão expansiva assim. Mas a mulher ela se cuida mais, tá? Fisicamente. A mulher se cuida mais intelectualmente e a mulher se cuida mais espiritualmente. Então, aquele negócio que já falava, desde a minha época, num tempo tão distante, a mulher vai dominar o mundo, vai, sabe por quê? A mulher, ela procura ter uma saúde mental melhor. E quando ela está vendo que está com ansiedade, depressão, ela procura ajuda com uma terapeuta, com uma mentora, que nem a Anne. Posso falar que você é terapeuta e Com mentora? certeza. Faz sentido, né? Sim. Porque senão você não estaria ajudando tantas mulheres assim. Na parte física, a mulher sempre se cuidou mais. Tem umas pessoas que estão largadas porque não entenderam ainda o jogo da vida, Sim. né? Não conseguiram entender qual que é o rolê aqui na situação. Mas elas também têm a capacidade e a habilidade de buscar isso. Então, ela se cuida mais na mente dela, para ela poder se cuidar mais na parte física, para poder entender que isso tudo, quem rege é a espiritualidade. Faz Exato. sentido para você isso? 100%. Eu super concordo que a gente tem, né, um governo. Uhum. O corpo, ele está governando quando a pessoa, ela decidiu entregar o governo da alma e do seu espírito. Aí o corpo governa mesmo. Mas quando eu entendo quem eu sou, eu tenho ali o meu propósito aliançado, eu estou ligada a uma fonte que é a Deus, que muitas pessoas querem dar nomes diferentes, mas existe um Criador. Uhum. Ele é presente. Se a gente chamá-lo aqui, a Shekinah dele, ela vai inundando o ambiente. Ele está sempre, mas ele deseja ser chamado. Ele deseja ser adorado em espírito e em verdade. Então, ele mora no nosso coração, ele mora dentro de nós. O que a gente tem que fazer para manifestar a presença do Senhor? Então, muitas vezes, lugares que eu vou hoje, que eu não me sinto mais rejeitada, antes eu coloco a presença de Deus. Eu falo, Senhor, o Senhor é bem-vindo aqui. Então, se o Senhor é bem-vindo aqui e está em mim, logo, eu sou bem-vinda também. E aquela paradinha do café é estratégica também, né? Com certeza. Aquela paradinha lá, eu gostei. Para tudo. É. Para tudo. Sim. Vou me concentrar aqui um pouquinho, vou entender um pouquinho quais os caminhos que eu vou tomar hoje. Mesmo que saia um pouco da vertente, na hora do almoço eu vou me estabilizar de novo. E eu tenho até um exercício que eu falo para os meus mentorados, que é o seguinte. Cara, você às vezes está perdido, né? Tá achando que está fazendo tudo, mas está procrastinando aquilo que é mais importante na sua vida. Ah, é fato. Pô, Cláudio, mas eu não consigo fazer isso. Tu não consegue, já começou errado falando que não consegue. Tá? Você consegue. O problema é que é o foco que você não está dando para aquilo que realmente você precisa, mas também tem que entender o porquê você não está produzindo isso. Porque às vezes vem do passado, vem do que aconteceu quando era criança, e está ali embutido em alguma gavetinha do subconsciente. Por exemplo, sobre escassez, não merecimento, rejeição,
fobias que foram adquiridas quando estava lá na infância, que não consegue agora transcender, transpor. Muitas Sim, coisas estão amarradas lá atrás e você tem que desfazer esse nó. Então, para desfazer esse nó, qual que é o qual que é a tua necessidade? Qual a importância que você tem para fazer esse objetivo acontecer? Nossa, é nota 10. Falei, então vamos lá. Todos os dias você vai fazer uma agenda de 10 coisas que vão estar alinhadas com o seu objetivo. Então você vai escrever desde de manhã o que você precisa fazer para você poder buscar o seu objetivo. Daí começa. Ah, eu tenho que levar as crianças no colégio. Tudo bem. Isso é teu objetivo? Não, mas eu tenho que levar as crianças. Não, peraí, isso aí é uma coisa circunstancial. Então vamos separar, então, mais uma vez, o que que é importante, o que que é circunstancial e o que que é urgente. Então, tem coisas circunstanciais que eu levo meu filho a pé para o colégio aqui em Alphaville, que eu moro perto do Mackenzie, e depois eu já entro na minha academia. Foi uma escolha ir a pé. Poderia ir de carro? Tem estacionamento? Tem, não. Vamos a pé. Às vezes a gente vai batendo um papo ali, ele tem 13 anos, o Davi. Já uhum, vai, né, desmistificando algumas coisas, andando. Enquanto tá todo mundo no trânsito, nós estamos indo de boa, conversando. Para mim faz sentido. É importante? É importante. Mas depois disso, quais são as 10 principais coisas que a gente precisa fazer para realmente a gente concretizar os nossos objetivos? E a Anne é uma mulher que eu já vi, desde a hora que você entrou aqui, que você é uma pessoa que tem uma decisão e um foco, um objetivo na vida. sim, claro, Claríssimo. claríssimo, como a luz do Como a, dia. como a luz do sol. É, Eu sempre, quando eu pego o carro, quando eu saio do apartamento, eu dou de frente com ele, né? Nossa estrela maior aí que brilha, faz a gente brilhar. Muitas vezes as pessoas não olham para o céu, você sabia eu disso? sabia disso. Você ensina isso aí também Eu lá? ensino, porque uma das coisas para você se curar é você ter ar, né? O O oxigênio. oxigênio, é o sol. O desfrute é você não ter que fazer nada. A maior liberdade do ser humano é ele poder escolher Uhum. não fazer nada. As Não é pessoas não sabem isso. procrastinação. Não, não é Não. procrastinar. Eu escolho que agora eu vou parar. Eu sou dona do meu dia. O ócio. Exato. Então, eu tenho prazer Uhum. em sair com meu filho pra andar na rua. Eu tenho prazer, é assim, um momento do meu dia de maior deleite. O celular fica em casa na maioria das vezes. Nem pra filmar eu não levo. Porque eu me dei essa liberdade. Claro que eu precisei construir. Eu entendo que quando as pessoas falam, Anne, eu não tenho esse tempo porque eu trabalho, começo enquanto tá de dia e termino quando tá escuro, eu não posso sair. Mas mesmo para essas pessoas eu ensino uma técnica. Você tem 15 minutos de café, ache uma janela. Nessa janela você vai sentar de frente para fora e você vai se enxergar vivendo essa vida e você vai se comprometer com você a fazer o que tem que ser feito para que você viva essa vida. Porque muitas pessoas, sabe, Cláudio, eles fazem esse processo, eles escrevem, eles se comprometem, mas eles se comprometem no início. E aí quando eles não têm o resultado assim, eles desistem. Só que não foi uma decisão em um dia. Eu estava presa numa agenda. Eu estava presa num compromisso de 44 horas semanais. Eu estava nisso. Hoje eu não tenho. Se a gente combinar um compromisso para as 2 horas da tarde, eu posso, porque a agenda é minha. Não é de mais ninguém. Mas você pode pagar o almoço hoje pra Eu tô de jejum. né? Tá de jejum, já vamos. Já pagou o almoço pra nós. Eu pago para vocês, mesmo que eu não almoce, né? Sim, fica olhando a gente comer, velho. Não tem problema Que beleza. Eu fiz isso no meu aniversário. No meu aniversário agora de 39 anos, eu estou de jejum até sexta-feira agora. nenhum. E aí eu vi todo mundo comendo, eu bati parabéns, eu vi o Você bolo. come que horas? Alguma coisa que horas? Nada. Nada. Zero, zero, Zero. zero, zero, tudo. Sim, foi uma O dia decisão. inteiro, quantos dias? São 20 dias. Sem comer nada? Uhum. Então você não tá comendo nada. Não, Hoje você não comeu nem um pãozinho de queijo. Nada. não. Como é que isso sustenta o corpo? Com a mente. Uhum. Que legal. Só água, né? Só água. Água, O café eu tomo porque ele não quebra o jejum. E eu ganhei algumas pessoas que me acompanham, mandaram algumas coisas que não quebram o jejum, que tem aminoácidos, que tem isso, aquilo outro, pra ajudar. Aham. Então, assim, hoje eu estou bem. Tem dias que são mais desafiadores, enfim, mas dá pra fazer. Eu
acompanho uma pessoa que está fazendo há 40 dias. Eu entrei no 20º, porque eu falei, eu não aceito nada menos do que isso. Se tem alguém fazendo, vai até os 40, eu não vou conseguir fazer os 40 agora, mas a metade eu posso fazer. E a minha vida toda eu fiz isso, sabe? Eu olhava para as pessoas e falava, tem alguém que faz? Tem cara que fica 90 dias. E você sabe também do jejum do silêncio? Sei. Sabe? Poxa. Ai, não me convidem nem me desafiem para fazer, porque o jejum do silêncio para mim é muito difícil. Gente influente que ama pessoas, ficar com a boca Não fechada. tem como, né? Um amigo meu, ele vai pra um lugar lá, não sei se um monastério, um negócio de monge, fica 90 dias. No Sim. Rio de Janeiro, lá Aqui em São Paulo, no interior, tem alguns lugares que fazem mas esses é uma retiros. paz total, né? Sim, mas Questão da é uma luz. paz, mas ao mesmo tempo é uma obrigatoriedade. Você não pode falar. Então, isso, não sei, ainda não faz sentido pra mim. Eu acho ok, mas pra mim, nesse momento, eu tô muito bem de É que falar. tu fala que tá 20 dias sem comer. Eu fico, meu Deus. Não, mas eu tô plena. Não, eu sei, você tá maravilhosa, não é isso. Eu fico pensando em mim, não tô pensando em você. A gente não é focado em. A gente fica, às vezes, pensando, como é que eu vou ficar 20 dias sem comer? E sem parar de fazer exercício, sem parar de fazer atendimento, sem parar de servir as pessoas, a família. Só pra energia do espírito. Porque assim, a gente às vezes fala, não, mas aí você vai ficar deitado no quarto fechado. Não. Tem que continuar a vida. Pega a visão, Iluminar Talks, desenvolvendo pessoas e iluminando vidas. Cara, é impressionante, 20 dias sem comer. Mas agora chegou a hora que a gente quer escutar. Aqui você vai ter que ensinar Tá bom? o passo a passo. E claro, você depois vai falar que você vai ajudar essas pessoas também, né? Nada é só dar o passo a passo aqui e tchau. Não. A gente quer saber dos livros, um a um aqui. Mas esse aqui, que é o seu, o Animota, tá aqui. Deve estar pegando ali teu rosto junto ali, ó. Esse aqui, eu quero saber tudo sobre ele. Nós temos um tempinho ainda aí. Como foi construir essa obra, que é uma obra, né? E também como você pode ajudar as pessoas a construir as obras de cada uma delas. Sim. Esse livro Só Hoje, ele nasceu no ano de 2021. Quando eu recebi uma mensagem, ouvi um dia o Pablo Marçal falando sobre escrita de livros. E ali eu pensei, eu nunca cogitei escrever um livro, porque para mim um escritor tem que se retirar num lugar lindo, sentar na frente de um lago, a visão que eu tinha de um escritor, sentar na frente de um lago com um computador, com uma taça de vinho, talvez, e ficar ali naquele momento de introspecção e parar a vida para escrever o livro. Eu falei assim, a minha vida é frenética, eu não vou conseguir parar, logo eu não posso ser uma escritora. Eu nunca duvidei das minhas histórias, nunca duvidei do conteúdo, mas eu duvidei se eu poderia ter tempo para escrever um livro. Então, quando eu tive essa percepção, eu entendi que ali era uma oportunidade. Essa dificuldade que para mim era eu escrever por não ter tempo, era também a dificuldade de outras pessoas. E ali eu comecei a gravar áudios. Simplesmente eu comecei a gravar áudios para mim mesma no meu WhatsApp. Eu mandava para mim, fui gravando vários áudios e tudo. Quando eu percebi, eu já estava com mais de 2 horas de áudios gravados. Então, eu já estava com todo o conteúdo do livro. E, na época, eu peguei e digitei tudo aquilo. Eu ia escutando e digitando. E, ao final, eu entrei num curso de uma pessoa que ensinava sobre produzir textos e livros de forma independente. E eu mesma quem fiz todo o processo, eu fiz a capa, eu fiz a publicação, eu fiz tudo. Não teve a mão de ninguém na produção do meu livro. E quando eu concluí, eu percebi, se eu faço para mim, eu faço para mais alguém. E ali eu comecei a ajudar pessoas que estavam escrevendo o seu próprio livro. Não cobrei nada de novo, porque ainda havia uma rejeição de merecimento. Então eu falei, eu não posso cobrar, eu mal sei fazer pra mim, não vou cobrar de ninguém. E eu me lembro que eu fiz uns 5 ou 6 livros de graça. Aqui, ó. Ela é coautora de vários livros, inclusive do Pablo Marçal também, como coautor aqui, ó. E crianças também, né, ajudando. Tem aqui na minha prateleira outros livros de outras pessoas que tem a mãozinha dela ali. Tem
o tempero, posso falar? Pode. Você gosta de camarão? Não pode falar de comida, mas tem os temperos da Anne. E ali, depois disso, nasceu uma oportunidade de negócio, onde eu me juntei com uma outra pessoa, nós montamos uma sociedade e passamos... Network, total. E aí passamos, eu com toda a atração de gente, eu trazia os autores e ela com a operação. Então, a editora ela já publicou vários livros. Inclusive, nessa jornada, o meu filho me via escrevendo o livro das pessoas, nas reuniões, tirando dúvida. Muitas vezes, eu ajudava a pessoa a ressignificar algo para poder colocar no livro. Então, eu fazia nas reuniões ali até um processo de desbloqueio e cura com os autores. Então, estava tudo junto e misturado. E um dia, meu filho, com 5 anos, olhou para mim e falou: mamãe, eu também quero ser um autor. Eu falei: por que não? Vamos. Quando? Eu quero agora. Caramba! E aí eu peguei meu celular, coloquei pra gravar, eu tenho esse vídeo até hoje, eu falei, me conta uma história. E ele começou a me contar, eu abri o computador e ia mostrando as fotos. O que você acha dessa foto? Isso aqui é isso aqui que você viu? Ele é. E aí eu fui montando. E aí surgiu esse livro, esse é o livro do meu filho. Da imaginação. Da imaginação dele. É uma historinha que ele contou, e aí a gente foi colocando as imagens e finalizamos. E aí, com isso, outras crianças já escreveram. E a fotinha dele tá aqui atrás. É ele. Ó, o mais novo autor. É o Edilson Júnior. Aí, ó. Tá aqui. Às vezes você quer fazer alguma coisa pro seu filho. Exato. Desperte esse poder dentro dele. Isso. Foi isso que você fez. E aí, hoje, ele leva na escola, ele vende. Então, ele também está empreendendo com o livro dele. Tem algum livro aí? Ainda não. Então tu vai ter que preparar essa história. Como fazer seu filho também. E isso aí, ele empreende e incentiva as crianças a serem autores. Ele vende os livros dele. Então, ele pega esse recurso e ele tem uma conta hoje já, o nome dele. Ele passa o Pix para as pessoas, ele anda com o Pix dele anotado. Fala, tá aqui meu livro, R$50 e aqui meu Pix. Que adulto que não vai comprar um livro de uma criança? Sim. E ele ainda fala, você tem um filho? Aí a pessoa fala, não tem. Tem um sobrinho? Tem alguém que você pode dar? Dá esse livro para uma criança. Então, assim, ele não recebe um não. Já quebra as objeções. Já quebra as objeções. É um dos meus vendedores que eu quero ter na minha equipe Esse comercial. Que legal, que bacana. Então, ó, vamos lá, Ana. Não se recolha, não se esconda para poder escrever seu livro. É esse o primeiro passo. Não precisa se esconder, você não precisa ter tempo. Os meus autores, eu falo, você está no trânsito? Grava um áudio durante o trânsito. Sim. Eu preciso de áudio de 5 minutos. Você tem 5 minutos para tomar um café? Senta enquanto você toma um café, grava um áudio para mim. O que hoje eu ensino? Você vai construir uma sequência lógica. Primeira coisa, sequência lógica. Eu vou começar a história nisso porque o meu autor no final vai chegar nisso. E aí você vai contar de 10 a 12 linhas aonde você vai dizer, no primeiro capítulo ou na primeira linha, é essa história. Na segunda, e aí você vai... um cronograma. Assim. E aí você vai gravar áudios. Pode ser modificado. Pode. Também, né? É só para ter uma sequência, porque muitas vezes nosso cérebro ele vai se confundindo com as histórias e você se enrola e volta, vai e vem. Por isso que eu falei que se você tiver um objetivo, já entra no objetivo aqui. Exato. Do livro. Escreve lá em cima. Qual o seu objetivo? Livro. Então você vai colocar os 10, 12. Eu não sei quantos capítulos você quer, ou quanto que... Mas você coloca e vai... 10 a 12, esse trem. Em 5 minutos de áudio, 10 a 12 dá exatamente a quantidade de páginas que a gente orienta um autor iniciante, que é de... 54 anos, quantas horas vai ter que fazer muitos livros. Porque essa é uma questão. Às vezes a pessoa tem tantas histórias e ela fala, eu quero pôr todas em um. Não! Fala sobre resiliência financeira em um. Fala sobre crescimento espiritual em outro. Fala sobre família, fala sobre os pais. Tem tantas histórias, é só desmembrar. E não duvide da sua capacidade. Não duvide. Depois se perceba, grave esses áudios, vai passando tudo para o computador, ou melhor, passa tudo para a Anne e seja o protagonista da sua vida, o seu autor verdadeiro da sua vida, é isso? Exatamente. Né? Anne, e você pega qualquer tipo de história ou assim você faz um apanhado para entender melhor a vida da pessoa, para realmente
Você não é qualquer coisa que chega na sua mão que você vai pegando, né? Você Sim, só pega realmente o que faz sentido, que está no propósito. sim, nós Que temos faz alguns sentido. princípios. Isso. Então, dentro de um princípio de que aquele livro vai abençoar a vida de alguém, Hum, vai ser algo ensinado, a pessoa vai ter um aprendizado. uhum. Nós não escrevemos só uma biografia, não tem a ver com a nossa identidade. Então, alguém precisa aprender algo com isso. Então, aí faz sentido pra gente. E estando dentro de um princípio que preserve a vida E a integridade. e a integridade, Boa. Tá ok, com a Anne. tá com a gente. A Anne pega a pessoa, o caboclo, agora fala caboclo. Pega o caboclo, explica como é que ele tem que gravar, você passa isso tudo pro papel junto com ele, aí você vai tendo essas conversas, essas reuniões, às vezes online, para definir Isso, um capítulo, dois, o segundo capítulo, o terceiro capítulo. Não importa a quantidade de páginas, não. quanto mais condensado e com mais amor esse livro vai sair com a melhor repercussão. Isso, Não tenha medo de ser feliz, só simplesmente faça. E a Anne também, ela entrega esse produto pronto, né? isso. Aí um fechamento disso tudo é, ao final, muitas vezes a gente não consegue, durante o processo, enxergar que eu já sou um autor. Uhum. Então, durante essas etapas, a gente já começa a construir o livro digital. Por quê? É normal no processo a pessoa querer desistir no meio do caminho. É normal ela se sentir uma fraude e pensar que ninguém vai se interessar pela sua história. Então, o que nós construímos dentro da editora? Nosso papel não é contar a sua história. O nosso papel é usar a sua história para ensinar alguém através da sua história. Olha isso aí, ó. Qual que é o nome da tua editora? Editora Aja. Aja Editora. Quer mudar sua vida? Quer entender mais o que você pode fazer? Os primeiros passos para você mudar tudo aquilo que você sempre desejou. E não estamos falando só de você, mas da sua família também. Entre em contato com a Ana Monda. Você vai realmente buscar algo diferente para as pessoas que você mais ama, né, Ana? Isso. O principal objetivo, assim, da nossa vida, primeiramente, nós temos que governar sobre todas as coisas. Essa é uma bandeira que eu levanto muito. Você tem que governar sobre o seu corpo, sobre as suas emoções, sobre os padrões que foram impostos sobre você. E construir a sua história. Construir aquilo que você quer deixar como legado. Como você quer ser reconhecido. Ontem eu vi uma imagem de uma pessoa que mexeu muito comigo e eu tô me lembrando aqui, então acredito que eu deva compartilhar isso. Uma pessoa de uma certa idade já, acredito que uns 90 anos, faleceu. E o velório dela tinha apenas o filho, a nora e um neto. E é normal isso. Só ter uma pessoa da família ou duas pessoas. Mas quando eu vi aquela imagem, veio algo no meu coração. No meu velório, não. Eu não quero que eu só tenha uma pessoa lá, só o meu filho, velando o meu corpo. Eu nasci para ser conhecida e reconhecida pelo que eu faço na Terra. Então, eu não quero ninguém chorando, não é sobre isso, mas aquelas pessoas ali falarem: a minha vida teve alguma coisa de transformação através da vida da Anne. E ali eu fiz um compromisso comigo. Não para. E aí a palavra que veio para mim foi: eis-me aqui. Eu falei, eu já disse tantas vezes isso pro Senhor, eis-me aqui, mas eu repito, eis-me aqui, para fazer cumprir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Iluminar Talks é isso. Desenvolvendo pessoas, iluminando vidas. Então pense bem, quais são as 6 pessoas que vão segurar a alça do seu caixão? Não quero que você saia daqui desse podcast pensando nisso, mas cara, reflita, o que a Anne falou é real. Pega a visão. Um abraço a todos, está terminando o Iluminar Talks. Gratidão, gratidão mesmo, essa palavra que está em cima da mesa aqui, que a gente colocou aqui, para agradecer você que veio até nós fazer esse programa ser gostoso e levar a educação, o conhecimento e, claro, a sabedoria para as outras pessoas. Gratidão, Anne. Obrigada, agradeço o obrigado. convite. Valeu.